Olá, queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nesse período em que estamos passando, Deus me fez lembrar sobre alguém que também viveu um grande período de quarentena, uma espécie de quarentena. E vocês vão descobrir que personagem é esse. Está se iniciando uma série de estudos sobre heróis da fé. Esse é o primeiro vídeo da série, espero fazer outros, em que cada vídeo vocês verão um exemplo de alguém da Bíblia que é um exemplo de fé, de esperança e que teve um tempo de deserto, de luta, como esse personagem que veremos que ficou um bom tempo, com a sua família, dentro de um lugar não muito confortável, mas para se salvar do perigo que estava fora do lugar em que eles estavam. E vocês logo vão saber de quem eu estou falando. Paulo ele vai falar sobre esse personagem em Hebreus 11, verso 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Aqui é dito que Noé é um exemplo de fé porque ele fez uma arca sem saber, sem ver o que viria, porque foi uma palavra de Deus, mas ele teve que confiar e ficar por tanto tempo, aproximadamente 120 anos, construindo a arca e pregando também. Porque Pedro, em 2 Pedro 2,5, chama Noé de pregador da justiça. Justiça acerca de quê? Se você for a Gênesis 6, você vai ver que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e Deus havia se arrependido de ter feito o homem. E assim ele diz que ele faria desaparecer sobre a terra o homem que criou e o animal também, os animais em geral. Mas, no verso 8 é dito que Noé achou graça diante do Senhor. E Deus preservou a vida desse homem fiel. E nós vemos que ele e sua família foram preservados. E ele gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A gente já vê que esse personagem ele se destaca antes de Deus revelar, antes de ser revelado a nós que ele era um homem que achou graça diante do Senhor. A gente percebe em Gênesis 5, a primeira vez que há a menção de Noé na Bíblia. E é justamente dentro do contexto da descendência de Adão, porque ele faz parte da descendência de Adão, assim como nós, faz parte bem no início ali dessa descendência. Ele é filho de Lameque, neto de Enoque, né? Ou melhor, neto de Matusalém. E nós vemos aqui algo que já mostra que Noé não teve uma vida tão fácil assim, no sentido de ver as bênçãos de Deus sendo derramadas de forma tão imediata. Quer ver um exemplo? Nós vemos isso no capítulo 5 de Gênesis. Quando a gente tem aquela descrição, aquele detalhamento da geração lá dos descendentes de Adão, pegando Adão até Noé, nós vemos que Adão tinha 130 anos quando gerou Sete. Maalalel, por exemplo, tinha 65 anos quando gerou Jared. Enoque também tinha 65 anos quando gerou a Metusalém, que se tornou avô de Enoque, também conhecido como Matusalém. E Metusalém tinha 187 anos quando gerou o pai de Noé, Lameque. Só que, quando Noé gerou seus filhos, ele tinha 500 anos. E é isso que chama muita atenção. Embora naquela época as pessoas vivessem muito tempo, o personagem da Bíblia que mais viveu foi Metusalém, com 969 anos, nós vemos que não é nada cedo, ou mais ou menos, ou num tempo tão comum, de se ter filhos com 500 anos de idade, os primeiros filhos. Mas Noé é um exemplo de alguém que com meio milênio de vida teve seus primeiros filhos, Sem, Cã e Jafé.
Então aqui, eu não sei se você já tinha percebido isso, mas a gente vê já uma diferença no que se refere a algumas realizações que esse personagem teve na vida. Diferente de Adão, que teve filho com 130 anos, de Enoque e Maalalel, que tiveram filhos com 65 anos, Noé só viu seus filhos nascerem com 500 anos. Isso é muito tempo. Mas a gente vê que, embora ele esperou tanto tempo, ele não vacilou na fé que ele tinha com Deus. E isso fica muito claro quanto à missão que Deus lhe deu de construir uma arca e de pregar também. Porque, embora em Gênesis a gente não veja claramente Deus dizendo para esse personagem pregar, fica muito claro que ele não só construiu a arca durante aproximadamente 120 anos, mas ele pregou também, porque Pedro chama de pregador da justiça. E por que ele é um exemplo de alguém que ficou em quarentena? Bem, porque o tempo na arca não foi um tempo tão breve assim. Às vezes parece que foi muito rápido, mas na verdade não foi. Eu não sei se você já percebeu, mas a Bíblia dá detalhes do tempo que passou, que Noé e sua família passaram dentro da arca. Lembrando que Deus pede para que ele levasse toda a comida, todo o alimento que tinha com ele, porque eles ficariam um bom tempo ali. E no capítulo 7 de Gênesis, finalmente Deus aparece e pede para Noé entrar na arca. Ele e toda a sua casa. E ele justifica, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. E quando Deus dá ordem para que esse personagem e sua família entrassem na arca, no verso 4, Deus diz: porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. E por que ele é um exemplo de alguém que ficou em quarentena? Bem, porque o tempo na arca não foi um tempo tão breve assim. Às vezes parece que foi muito rápido, mas na verdade não foi. Eu não sei se você já percebeu, mas a Bíblia dá detalhes do tempo que passou, que Noé e sua família passaram dentro da arca. Lembrando que Deus pede para que ele levasse toda a comida, todo o alimento que tinha com ele, porque eles ficariam um bom tempo ali. E no capítulo 7 de Gênesis, finalmente Deus aparece e pede para Noé entrar na arca. Ele e toda a sua casa. E ele justifica, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. E quando Deus dá ordem para que esse personagem e sua família entrassem na arca, no verso 4, Deus diz: porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. E a gente vê a obediência desse homem do início ao fim. E por isso que ele é um homem de fé, porque não foi fácil. Primeiramente, não deve ter sido fácil ele, com 500 anos, ter seus primeiros filhos, finalmente. Mesmo que ele tenha se unido à sua mulher também muito tarde, é muito tempo, né, para você ter seus primeiros filhos. E lembrando que naquela época a questão de ter filhos era muito grande. E a Bíblia não relata questão de esterilidade da mãe, nada disso. Porém, a gente vê que foi um tempo muito maior de espera do que do que seus antepassados esperaram. E ele também teve que esperar o tempo para entrar na arca, para ver o dilúvio chegar e para sair da arca, porque se você for ler detalhadamente os capítulos 7 e 8 de Gênesis, você vai ver que ele não saiu, ele e sua família saíram imediatamente depois do dilúvio. Tiveram que esperar as águas baixar, tiveram que esperar a terra toda secar, e só nessa jogada foram muitos e muitos meses de espera. Para você ter uma ideia, quando Noé e sua família entraram na arca, eles ainda tiveram que esperar 7 dias para as primeiras gotas d'água caírem, ou seja, para finalmente o dilúvio, a chuva, né, a grande chuva, vir à terra, lembrando que nunca havia chovido naquela época, por isso que foi desafiador até para Noé acreditar nas palavras de Deus. Ele teve que confiar do início ao fim. E depois, finalmente, de 7 dias que começaram a cair
as primeiras gotas de chuva. E aí sim, 40 dias e 40 noites, Deus exterminou aquela nação que ficou do lado de fora. Ele que fechou a porta, como no verso 16 é dito, e ninguém mais poderia abrir, ninguém poderia sair e ninguém mais poderia entrar. E eu fico imaginando como que Noé e sua família devem ter se sentido lá dentro. Mais de um mês a princípio, ouvindo os gritos, provavelmente, das pessoas, as agonias deles. E talvez no início, com certeza, eles devem ter zombado de Noé durante aqueles 7 dias antes do dilúvio. Zombado, rido da cara dele, afinal, ainda não havia começado a chover. Choveu só 7 dias depois. Mas depois, aquela aparente fake news, que para muita gente era absurda a mensagem desse personagem, porque ele pregou a justiça que Deus faria em breve, mesmo que ele não soubesse quando, em breve Deus iria destruir aquela nação. E quem não se arrependesse ficaria de fora. Agora, com o dilúvio, todos puderam perceber que aquele velho maluco, para muita gente, estava certo. Mas já era tarde demais. E o que Deus quer nos mostrar aqui, o que eu espero que você perceba aqui, é que há esperança e há cura durante a espera. Talvez você nunca tivesse percebido esses detalhes do aparente tardiamento, né, de Noé ver seus primeiros filhos nascerem com 500 anos, que ele viu, do longo tempo pregando, 120 anos pregando, construindo a arca, e do longuíssimo tempo, embora não fosse 120 anos, mas, poxa, ficou praticamente um ano dentro da arca. Um ano, porque se você contar desde o capítulo 7 em diante, você vai ver isso. Tem essa tabela aí que eu coloquei, porque não dá para a gente ver tudo, senão o vídeo vai ficar muito longo. Todo o processo de Noé e sua família dentro da arca, desde quando entraram até quando saíram. E a Bíblia relata isso. Aqui nós temos as passagens que comprovam isso. Eles entraram no dia 10 do segundo mês do ano 600, que inclusive foi o ano de vida de Noé. 600 anos ele tinha quando entrou na arca. E só no ano 601, do dia 27 do mês 2, que ele e sua família e os animais que estavam lá saíram. Você tem ideia do que é isso? Imagina você ficar numa quarentena durante tanto tempo assim. E pior, assim, não pense que era confortável ficar lá dentro. Lembre-se de que havia diversos tipos de animais, aves, répteis. Então veja, imagina o cheiro forte que era. Os animais defecavam ali dentro. Não tinha como te jogar fora, abrir uma janela para jogar fora o lixo, sem a ordem de Deus. Era tudo lá dentro. Imagina a agonia dos animais. Imagina também a preocupação de Noé e sua família. Porque, embora ele fosse um homem de fé, é claro que ele também teve que ter paciência, desenvolver a paciência, ele e toda a sua família. Então, queridos, se você for ver, e entre outros personagens que a gente vai ver, se Deus quiser, nos próximos vídeos, muitos deles, não foram poucos, tiveram que esperar. Tiveram que viver longas esperas. Ter filhos, por exemplo. A herança do Senhor são os seus filhos, então era uma bênção ter filhos, mas Noé só teve seus primeiros filhos em seu meio milênio de vida. Não tem como a gente raciocinar isso, porque ninguém hoje vive 500 anos. Mas você tem ideia do que é uma pessoa esperar por tanto tempo verem seus primeiros filhos? É muito difícil. E também dentro da arca, construindo a arca antes, enfim, é muito tempo de espera. Mas Deus hoje, Ele também nos chama para uma obra, porque nós sabemos que não haverá outro dilúvio, mas haverá a destruição tão rápida e certa, quer você queira, quer não, do pecado que habita nesse mundo. E se você não aprender a desenvolver a paciência, a espera, você ficará do lado de fora. A porta da arca, ela ainda está aberta. Talvez se passe muito tempo nessa quarentena que Deus te chama, que não é uma quarentena devido a uma pandemia, mas é uma quarentena espiritual, em que você muitas vezes vai ter de se isolar, talvez de muitos que possam te prejudicar. Talvez não das pessoas, porque Deus não quer que vivamos também numa ilha, mas das seduções desse mundo, das filosofias desse mundo. Corra disso, fuja disso, é isso que a Bíblia orienta. E aprenda como Noé,
Porque por ele ter sido fiel, ele e toda a sua família, Deus os abençoou. Deus lhe deu mais filhos. E ele pôde ver as promessas de Deus finalmente sendo cumpridas e finalmente o resultado de toda a fé que desenvolveu. Ele não era perfeito, porque nós vemos que depois ele comete algumas falhas, não dá para falar aqui, mas é só você ler o restante do livro de Gênesis. Mas isso está, mesmo assim, como exemplo, para mostrar que ele fez a melhor escolha, que foi esperar no Senhor. Talvez você esteja vendo algumas promessas de Deus que aparentemente não estejam se cumprindo, mas saiba, Deus age no silêncio e vale a pena esperar. É na espera que a cura, é na espera que o nosso caráter é moldado, porque se tudo fosse à medida do que víssemos para crermos, não seria fé. Aí seria muito fácil. Deus quer que você desenvolva uma fé inabalável, mas para isso você vai ter que se submeter, você vai ter que morrer no altar. Então espere no Senhor, pois na espera a cura, na espera Deus vai trabalhar no nosso coração. E você com certeza verá, depois de um longo tempo de espera diante de algo, você verá os resultados desse período e verá quantas coisas Deus fez na sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que você tenha um ótimo dia, meu desejo, minha oração. Compartilhe esse vídeo se você gostou, curta e se inscreva no canal, porque se Deus quiser, mais vídeos serão colocados aqui, de mais exemplos, para nos fortalecer nesse período que estamos vivendo e que Deus possa te guiar a cada dia, que você possa trazer à memória o que pode te dar esperança. Esse é o meu desejo e a minha oração, no nome de Jesus. Amém.